Bem-vindos então à nossa 19ª aula, nossa aula 19. Nós vamos então dar continuidade à temática de inscrição, registro e renovação. Nós vamos então encerrar um pouco o ponto de inscrição, a questão de inscrição e falar sobre renovação, tá? Das inscrições aqui da entidade e sua importância. Bom, a inscrição em si a gente falou na aula anterior, falou tudo sobre a inscrição, mas é importante ainda a gente trazer o porquê dessa inscrição e para que serve essa inscrição, tá? Então é isso que nós vamos falar nessa aula e mais um pouquinho sobre renovação, ok? Bom, a inscrição então ela é importante porque ela é uma condição que a gente chama de condição sine qua non, ou seja, uma condição que sem a qual, tá? Eu não posso, eu enquanto OSC, tá? Eu enquanto organização social, então se eu não tiver essa inscrição, eu não posso ser membro do conselho e também não posso pleitear recursos junto ao fundo municipal. Estamos falando isso aqui, gente, de questões só básicas, tá? Pertinentes aqui ao conselho, ao fundo do municipal. Porque se a gente for falar sobre outros pontos, se eu for trazer outros pontos aqui, a falta da inscrição vai me inviabilizar a uma série de acessos, como, por exemplo, ter o meu CAGEC, como outro exemplo, receber emendas parlamentares. Então, além disso aqui, desses pontos que a gente colocou aqui, esses dois, que são os pontos mais pertinentes aqui ao Conselho, ainda outras inviabilidades podem acontecer pela falta da inscrição. A minha OSC, então, pode ter, a minha organização social, ela pode sim ter dificuldade ou inviabilidade de acesso a uma série de situações, inclusive a recursos, ok? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas nunca é importante, nunca é demais a gente repetir. A falta dessa inscrição aqui, gente, pode inviabilizar o funcionamento dessa organização social. É importante lembrar que não está adiantando a gente ficar aí, eu, enquanto organização social, ficar esperando o dinheiro cair na conta lá magicamente. Isso não vai acontecer. Eu preciso, então, correr atrás. E para correr atrás, eu preciso dessa organização. Então, se eu não tiver essa organização, eu não vou conseguir acesso a uma série de fatores. Então, ela é uma condição que barra, tá? A falta da inscrição, ela barra o acesso da minha organização social a uma série de situações e a um grande volume de recursos, tá? A nível federal, para vocês terem ideia, mais de 30 bilhões em dinheiro, em recurso, tá? São aí disponibilizados para que as organizações sociais consigam ter acesso. Mas para ter acesso, eu preciso estar minimamente organizado. E para eu estar minimamente organizado, eu preciso de ter essa inscrição no conselho. Então, gente, se eu não tiver, eu não posso ser membro do conselho. E não sendo membro do conselho, eu também não posso pedir recurso ao fundo, tá? Aliás, não que eu precise ser membro do conselho para poder pedir recurso ao fundo, tá? Se eu não tiver inscrição, eu não posso ser membro do conselho e também não posso ter acesso ao fundo. Se eu tiver inscrição, eu posso não ser membro do conselho, mas posso acessar o recurso do fundo, assim como eu posso ser membro do conselho, tá? Se eu tiver inscrição, e posso não acessar recurso do fundo, seja porque eu não quero, seja porque meu projeto não foi aprovado. Importante, uma vez inscrita a entidade, aqui, tá? Lembra da nossa interpretação da aula anterior, quando eu falo entidade aqui, vamos lembrar de organização social. Ela pode se tornar membro do conselho, tá? Uma vez tendo a inscrição, ocupando uma cadeira de titular ou suplente. Portanto, a cadeira não pertence, portanto, a cadeira pertence à entidade e não à pessoa, tá? Neste sentido, a mesma entidade não pode indicar uma pessoa como titular e outra como suplente. Lembra que a gente falou isso lá sobre na aula sobre membros do conselho? Então, a gente precisa deixar isso aqui mais uma vez bem claro, tá? Apesar de através da inscrição, eu poder ser membro do conselho,
tá? A minha entidade, a minha OS, a minha organização social, ela vai ocupar uma das cadeiras, ou a cadeira de titular ou a cadeira de suplente. Eu não posso ocupar as duas, tá? E essa cadeira, ela vai pertencer à minha organização social, seja a cadeira de titular, seja a cadeira de suplente, ela vai pertencer à minha organização social, e não à pessoa que a OS, que é a organização social, indicar como sua representante, tá? Lembra lá, a OS não pode levantar do lugar onde ela está e ir lá como OS responder. Então, ela precisa de uma pessoa para fazer isso por ela. Tá bom? Então, gente, a inscrição é fundamental por isso. Ela me permite ser membro do conselho e me permite também acessar recursos dentro do fundo ou dentro de outras possibilidades aí que estão postas aí em nível nacional e até internacional, tá? Porque muitos países europeus, principalmente, costumam mandar recursos para financiar alguns projetos e se a OS não tem a inscrição no conselho, não adianta, seu projeto não vai ser aprovado. Ok? Renovação. Tratado então sobre a temática da inscrição, como realizar e a sua importância, nós podemos então trabalhar a renovação. Renovação, gente, é uma das coisas que a gente mais ouve os municípios reclamando, as OS reclamando. Por que eu tenho que renovar? Mas a renovação ela é fundamental, porque ela tem o papel de reforçar a idoneidade da OS. Tá? Porque documentos que eu apresento lá na inscrição, eles podem vencer, e muitos vão vencer, especialmente as certidões. Então, para eu provar que a minha organização social ainda continua regular, isso falando de documentalmente falando, e com as obrigações aí previstas na legislação, eu preciso de, periodicamente, informar, né, ao conselho aonde eu registrei, onde eu estou inscrito, que minha situação continua regular. Não é por isso que eu tenho que fazer a renovação. Aqui eu estou falando de obrigações tributárias, mas tem outras. Por exemplo, a minha mesa diretora, ela pode mudar. Naquele momento eu apresentei uma mesa diretora, inclusive lá com a nomeação, a ata de nomeação e posse daquela mesa, mas encerrou. E outras pessoas passam a ser responsáveis ou representar a minha organização social. Então, eu tenho que informar isso ao conselho. Como que o conselho vai notificar a minha organização social se ele não souber quem é que está na frente ali, quem que está comandando? Como ela vai validar, entender válida uma manifestação se ela não sabe, né, de quem foi esse membro, né, quem é o membro hoje, quem é a pessoa hoje que está respondendo por essa organização social. Então, a renovação ela é necessária, tá? Ela é extremamente necessária. O problema da renovação é criar uma renovação, tá? Um período aí de renovação que destoa com a minha realidade municipal. Então, às vezes, o conselho vai lá e pede uma realização de renovação semestral, anual. Aí dificulta. Porque aí, realmente, 6 em 6 meses, todo ano, tem que ficar trocando a documentação, mostrando a documentação, juntando essa série de documentos, tirando certidões aí, encaminhando. Isso complica um pouco, né? Aí dificulta um pouco. Além disso, a gente tem que lembrar que quando eu quero financiar, eu quero buscar um recurso de um determinado projeto, eu ainda tenho uma série de documentações que me são pedidas, para além dessa aqui, a renovação. Então, traz um transtorno, sim, um problema. Quando eu peço uma renovação, né, a gente determina, enquanto conselho, um período de renovação que não atende à realidade municipal. Enquanto sugestão, gente, a gente sugere, a gente recomenda, inclusive, observar aí a renovação bianual, ou seja, de 2 em 2 anos. Mas isso não é regra, tá? O conselho, né, o município de vocês e o conselho pode entender que no seu município o ideal é uma renovação trianual, uma renovação quadrianual, tá? Que vai assim de 4 em 4 anos ou de 3 em 3 anos no trianual. Isso fica a critério do conselho, tá? Mais uma vez a gente reforça aqui,
A legislação é o último do ponto que vocês vão fazer. Primeiro a gente precisa definir todas essas situações que a gente vem falando aqui em todas as aulas, para só então eu ter condição de criar uma lei que vai atender efetivamente o nosso município. Então, gente, a gente recomenda uma renovação periódica aí de 2 anos, tá? Renovação tem que existir. O que a gente pode fazer é uma renovação que se adeque melhor à realidade do município de vocês. Recomendação, pelo menos de dois em 2 anos, né? Bioanual. Mas, dependendo da realidade do município de vocês, vocês podem aumentar isso aí ou diminuir. Diminuir a gente não recomenda muito, mas aumentar vai da realidade de vocês, tá bom? Além disso, todo o critério e a forma de renovação tem que vir expresso em resolução. Da mesma forma que os critérios de inscrição tem que vir através de resolução, inclusive quanto às documentações, os critérios de renovação, tá, também tem que vir em resolução. Os critérios de renovação podem vir em resolução específica, tá? Posso criar uma resolução só para renovação, ou pode vir em uma resolução conjunta, ou na resolução de inscrição, né? Eu tenho minha resolução que trata da inscrição e que vai tratar também da renovação, ou eu posso ter essa determinação dos critérios de renovação em uma outra inscrição, em uma outra resolução. A gente não recomenda, tá, que os critérios de renovação venham em uma resolução conjunta com outro, né, que não seja da mesma temática. Então, o que a gente recomenda? Ou vocês, enquanto conselho, criem os critérios de renovação na mesma resolução que determina os critérios de inscrição, ou que tenha uma resolução específica para a renovação. Porque senão, se vocês misturarem, por exemplo, com a resolução que define os critérios para financiamento de projetos, vocês vão ter problema. Porque aí vocês vão ter que, daqui a 2, 3, 4 anos, vai ter que ficar procurando em qual resolução que vocês criaram os critérios. Aí acaba que o conselho faz o quê? Cria uma nova resolução, né? E aí fica acumulando uma série de resoluções aí, o que não se justifica. Então, gente, quando forem aí pensar na renovação, ou vocês já colocam os critérios de renovação junto com a resolução que traz os critérios para a inscrição, ou criam uma resolução específica própria que traz aí os critérios de renovação. Muito importante, tá? Na renovação, buscar a comprovação apenas aquelas documentações que costumam ser alteradas com maior periodicidade, tá? Então, pedir aí, né, a apresentação de certidões que podem vencer, do termo de posse dos membros, tá bom? Talvez aí do CNPJ, né, seria interessante, mais que isso, não sei se seria interessante, tá? O que também pode ser criado é que de 2 em 2 anos vai apresentar só essa e essa documentação, mas de 4 em 4 tem que apresentar toda a documentação, tá bom? A mesma documentação da inscrição, isso também é possível, né, porque é difícil, mas pode haver uma alteração no CNPJ, né, pode haver uma alteração estatutária, isso tudo pode acontecer, mas é mais difícil. Então, se quiserem criar critérios dessa forma, de 2 em 2 anos tem que apresentar essa e essa documentação. E de 4 em 4, ou de 6 em 6, ou de 8 em 8, enfim, um prazo mais longo, apresentar CNPJ e resolução. E regimento, CNPJ e estatuto. Desculpa, a gente acaba misturando um pouquinho. Tá bom? Além disso, né, a renovação, não realização da renovação no prazo determinado, impede, tá? Aqui a gente precisa ter muito cuidado com isso, a OS de pleitear recursos, da mesma forma que a inscrição, tá? Por que a gente precisa ter cuidado com esse tópico aqui? Tá? Porque ele não é um tópico absoluto, ele é relativo, e eu vou explicar por quê. É fato que a não renovação, ela vai inviabilizar, sim, o acesso a recursos, ok? Mas, diferente da inscrição, essa inviabilização ela pode ser suprimida, no seguinte sentido:
naquele dia, a minha renovação, eu não renovei, tá? E eu tenho um projeto para apresentar, onde eu preciso do meu número de inscrição regular. Só que quando eu vou olhar, a minha inscrição está irregular porque eu não renovei. Mas eu posso resolver essa situação. Eu posso ir lá, atualizar, ainda que tenha passado do prazo, eu posso ir lá e renovar e a minha inscrição continua a valer. Vamos um exemplo para ficar mais claro isso aqui. Inscrevi minha entidade, minha OS, em 2020. E na resolução diz que de 2 em 2 anos eu preciso renovar essa inscrição. Então chegou em 2022, por algum motivo, esquecimento, ou seja lá o que for, eu não renovei a minha inscrição. Resultado, quando eu, em 2023, for buscar algum projeto, porque eu esqueci disso, fui lá e tentei pleitear um projeto, o meu financiador vai pedir a minha inscrição regular. Eu vou ao conselho pedir essa inscrição e está lá, irregular. Gente, mas por quê? Vou olhar, falo, olha, você não trouxe a documentação para a renovação dentro do prazo, então ela está irregular. Quer dizer, então, que eu não posso mais, eu tenho que fazer todo o processo de inscrição? Não. Eu posso falar assim, não, beleza, eu não fiz no prazo. Então, agora aqui, toma a minha documentação de renovação e renova para mim a minha inscrição, para que eu possa pleitear o recurso. Claro, tá? Que eu não posso chegar e exigir que isso seja feito da noite para o dia. Tá? Se eu atrasei, eu não fiz a minha parte, eu vou responder por esse atraso. Eu não vou posso não ficar prejudicado, mas eu vou responder por isso. Então, eu vou ter que ter uma paciência para que, nos trâmites normais, num prazo aceitável, seja feita essa renovação, analisada essa documentação, feita essa renovação e a minha inscrição passe, então, a estar regular. Eu não posso chegar lá e exigir, agora está aqui minha documentação, faça isso agora. Não. Eu também cometi um erro. Pode não ter sido intencional, mas eu cometi um erro, porque já estava lá na resolução prevendo que eu tinha que fazer essa renovação. E eu, por descuido, tá, não fiz essa renovação. Outro ponto importante aqui, que é o seguinte, nada impede, tá, que o conselho faça uma comunicação, tá, lá para as organizações sociais, para que elas renovem a sua inscrição, tá? Mas não é obrigação do conselho fazer isso. Isso é importantíssimo, porque muitas organizações alegam que o conselho não me informou que a minha inscrição, que eu tinha que renovar, então eu não renovei. E aí quer culpar o conselho por isso. Não. A obrigação de observar o prazo de renovação e realizar e correr atrás dessa renovação é da organização da sociedade civil, da organização social, e não do conselho. Se o conselho optar por fazer um documento que vai notificar as organizações sociais de que naquele dia, né, prazo, ele precisa renovar a sua inscrição, ótimo. Parabéns para o conselho pela iniciativa, tá bom? Ele, como a gente brinca, né, ele brilhou aí nessa iniciativa, mas ele não é obrigado a fazer isso. Tá? Eu, enquanto organização social, é que tenho que ter esse controle, tá? E saber que em abril de 2022, eu tinha que estar pegando a minha documentação com base na resolução e levado ao conselho para que fosse feito, então, renovado, né, a minha inscrição e ela continuasse aí estando regular. Outro ponto importante que a gente precisa trazer aqui. Se eu observar, eu, enquanto organização social, observo o prazo previsto na resolução, minha inscrição não pode ser considerada irregular enquanto o conselho não analisou a documentação, ok? Então, se eu tinha que dia 20 de abril entregar essa documentação, no dia 20 eu peguei a documentação certinha, entreguei no conselho, no dia 21 de abril, ainda que o conselho não tenha analisado a minha documentação, a minha inscrição não pode estar lá como irregular, tá? No dia 21, ela tem que continuar como regular. E o conselho vai analisar a documentação e
no prazo, informar se está faltando algum documento ou não, né? E se não tiver, manter a regularidade. Se tiver, der um prazo para que a organização social apresente aí a documentação necessária para poder comprovar a regularidade. Bom, renovação então, gente, é necessário e a gente precisa trabalhar com ela porque ela tem essas funções. Bom, com isso então a gente encerra a nossa 19ª aula e vamos então para a nossa última aula do módulo. Um abraço, até a próxima aula.